Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Manchete de hoje é: revisão da vida toda pode sofrer impacto devido à diversidade política. Você vai entender um pouco mais como que a revisão da vida toda pode sofrer uma mudança de posicionamento depois que o presidente da República manifestou aí um novo modo de agir com relação ao STF, é claro. A segunda manchete é: está passando agora nas grandes mídias. A luta contra as abusividades que os bancos vêm fazendo no empréstimo consignado já está indo para as grandes mídias, e isso é fruto do nosso trabalho, da nossa batalha conjunta com parlamentares que vem fazendo a diferença. Você vai entender agora, que eu vou deixar aqui o link para que vocês possam acompanhar. Então sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Pessoal, vamos lá. Primeira pauta que eu quero falar é sobre a revisão da vida toda. Antes de entrar nessa pauta, eu só vou fazer um adendo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, porque o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em prol dessas classes menos favorecidas vem tendo resultados. Então, se inscreve, curte, compartilha e nunca deixa de passar por aqui sem deixar o comentário, que isso é muito importante pra gente. Mas vamos lá, vamos falar de revisão da vida toda. Você já deve saber o que é revisão da vida toda, se você me acompanha aqui no canal, você sabe. Para você que contribuiu antes de 1994 e suas contribuições eram melhores, o governo errou ao fazer o cálculo da sua aposentadoria, porque ele só levou em consideração suas contribuições após 1994 e dessa forma a sua aposentadoria ficou bem mais baixa. Milhares de aposentados entraram na justiça pedindo a revisão desses cálculos e a grande possibilidade é que sim, haja a revisão de aposentadoria, haja o aumento aí do benefício. Só que a gente sabe muito bem que as decisões políticas interferem e interferem muito nas decisões judiciais. Não deveria ser assim, mas é. Então, como que está o andamento da votação da revisão da vida toda? Meu amigo, entenda o seguinte. Nós temos 11 ministros no STF. Dos 11 ministros, 5 votaram a favor do aposentado. Afinal, é justo. Você foi enganado, você teve prejuízo e justiça deve ser feita. Então, 5 foram coerentes e votaram a favor do povo. Outros 5, não. Foram pró-governo. Foram alinhados à base do governo. Usaram ali argumentos mirabolantes. Usaram ali desculpas esfarrapadas para não pagar o que é devido ao aposentado e pensionista. O fato é que eu disse que tem 11. Se 5 foi a favor e 5 contra, o que nos resta? Resta 1 para definir. Resta 1 para decidir e resta 1 para te falar se você aposentado vai ter direito ou não. Na mão de uma pessoa, o destino de milhões de aposentados. E quem é o escolhido? Alexandre de Moraes ficou por último. E aí, agora, a gente tem que analisar o seguinte: a guerra política entre Alexandre de Moraes e entre governo Bolsonaro. Será que isso impacta na revisão da vida toda? Será que isso impacta na decisão? E eu vou te mostrar que impacta sim. Presta atenção. Um juiz do STF, um ministro do STF, ao dar uma decisão, a sua base, o seu alinhamento com o governo vai refletir muito na sua decisão. Afinal, vamos lembrar que se ele der a revisão da vida toda, tudo que foi roubado, tudo que foi feito para prejudicar você aposentado e pensionista durante aquele período vai ter que ser pago. Com juros, correção monetária, o seu direito vai ter que se tornar realidade. Mas para isso acontecer, o governo que foi o beneficiado com isso vai ter que pagar. E isso tem aquele velho argumento de causar um rombo nos cofres públicos. E na tomada de decisão, quando nós temos um governo que está bem alinhado com o STF, que está bem estruturado com o STF, é lógico que o STF não vai querer enfrentar a base e criar
uma guerra institucional entre governo e STF. Mas isso já existia, ocasionado, inclusive, pelo próprio presidente da República. Mas línguas diziam o seguinte, que o presidente causou essa briga institucional única e exclusivamente para proteger seus filhos que tinham ali corrupções, no caso das rachadinhas, que tinham ali acusações dizendo que havia rachadinha. Então, por isso ele criou a briga com o STF, para que depois essa briga fosse apaziguada e que, no apaziguar dessa briga, ele reconciliasse e a moeda de troca seria tirar o couro dos filhos dele da reta do STF. E, por coincidência ou não, depois das manifestações de 7 de setembro, o governo Bolsonaro mudou o tom e, pela grande coincidência que havia, o filho dele, Flávio Bolsonaro, que ia ser julgado pelo STF se teria direito ou não ao foro privilegiado, foi retirado da pauta como um sinal de afago entre o carequinha Alexandre de Moraes e o presidente da República. Tá, mas o assunto aqui é revisão da vida toda. Então entenda, essa troca de amores, esses afagos com direito à cartinha, redigida pelo vampirão Temer, que o presidente mandou, inclusive elogiando o Alexandre de Moraes, mostra essa reconciliação do STF e do presidente da República. E é lógico que vai vir mais presentes e mais trocas de afagos. E nessa, quem pode ser o prejudicado é você, aposentado e pensionista, que infelizmente pode ser que tenha um julgamento desfavorável graças a essa reconciliação aí entre ambos. Afinal, acabaram de refazer as pazes. Será que o Alexandre de Moraes quer soltar no colo do Guedes e do Bolsonaro eles terem que pagar o que tomaram indevidamente os governos passados dos aposentados e pensionistas? Pensa comigo. Então, eu vejo sim como algo não tão favorável. Mas agora eu vou falar com vocês de outro assunto. Vamos falar de fraude dos consignados. Desde sempre, a gente está tentando buscar aqui para que canais de informação, para que grandes mídias entrem na luta conosco. E antes mesmo de que eu pegasse o coronavírus e fosse para a UTI, a última live que eu realizei foi justamente com o Celso Russomano, que se comprometeu a levar essa pauta às grandes mídias. E é exatamente isso que a gente pode confirmar, ele cumprindo a sua palavra. Aposentados e pensionistas denunciam fraudes no empréstimo consignado. Celso Russomano cobrou pessoalmente o presidente do INSS para que medidas sejam tomadas contra as fraudes nos empréstimos consignados. Essa matéria aqui, para quem quiser assistir, eu vou deixar aqui, é uma matéria muito interessante, tá? Que eu vou colocar aqui para que vocês possam assistir, onde o Celso Russomano vem fazer a cobrança. Eu vou colocar num outro vídeo aqui, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem aqui, inclusive assistir aqui, onde ele faz justamente essa cobrança ao presidente do INSS aqui. Vamos assistir esse trecho, depois eu coloco a matéria completa para vocês. Foi feito um empréstimo do meu nome que eu não pedi e eu precisava de ajuda de vocês. O presidente do INSS conversou com o Celso Russomano por videochamada. Leonardo Rolim se comprometeu a tomar providências para combater esse tipo de golpe. Negociando com o CNPS, o Conselho Nacional de Previdência Social, para que seja criado um seguro obrigatório para que nessas situações os bancos não só ressarçam o prejuízo, mas também paguem um valor referente a danos morais e também o INSS de dano de imagem, porque a imagem do INSS fica muito arranhada numa situação como essa. O INSS está sendo apenas um intermediário para facilitar o acesso a um juro mais baixo. Vamos lembrar que não é bem assim. Sai do próprio INSS as informações que atingem o aposentado pensionista. O banco de dados sai do próprio INSS. Então há uma grande responsabilidade. Sim, com certeza há uma grande responsabilidade. O juro do empréstimo consignado é no máximo 1,8%, enquanto o crédito pessoal
valores muito mais altos. Depois disso, Celso Russomano foi pessoalmente à sede do INSS em Brasília e novamente cobrou do presidente da instituição que medidas sejam tomadas para evitar as fraudes. Em relação ao texto do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39, que considera prática abusiva enviar ou entregar ao consumidor sem que ele tenha solicitado qualquer produto ou serviço, e que considera uma amostra grátis esse tipo de prática. É possível a gente estudar isso no INSS para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, assim os bancos que depositarem o dinheiro na sua conta, aposentado ou pensionista, vai perder o dinheiro. Nós iremos fazer uma consulta à nossa Procuradoria, se é possível. Há uma legislação específica sobre o nosso empréstimo consignado. Então, nós faremos a consulta para a nossa Procuradoria verificar se é possível aplicar a legislação do Código de Direito do Consumidor. Se for possível, entendemos que é uma medida bastante salutar para reduzir e talvez chegar próximo de eliminar esse tipo de problema. Aí fica, para os correspondentes bancários, atenção, que se o INSS fizer isso, quem vai pagar essa conta de depósito na conta dos consumidores vai ser o correspondente bancário. Então, o correspondente bancário que colocar o dinheiro na conta do consumidor, do aposentado ou pensionista, sem que ele tenha pedido, esse dinheiro vai ficar na conta e o correspondente bancário que vai devolver esse dinheiro para a instituição financeira, porque eles que são responsáveis, correto? Correto. Uma outra medida que nós também achamos que seria muito importante, aí também vamos verificar a viabilidade de implementação, é a validação por biometria facial de que aquela pessoa realmente requereu e autorizou o empréstimo consignado. Isso aí não só em relação a essa situação, mas a outras fraudes que ocorrem, também evitaria. O Celso... Perfeito, pessoal. Então, assim, vocês veem que medidas estão sendo tomadas, que trabalhos estão sendo feitos e que a gente tem grande participação. Essas medidas que foram ditas foram, inclusive, debatidas aqui com o Celso Russomano em prol de vocês, aposentados, pensionistas, idosos que estão sendo vítimas dessas fraudes aí. Então, vamos continuar acompanhando que nós vamos permanecer na luta. Abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.